Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Então, eu aqui de novo, professor Aguinaldo, do módulo Cultura e Sociedade. Muito bem pessoal, essa videoaula agora, ela na verdade ela está definido para a terceira semana, tá? Mas provavelmente eu vou disponibilizar ela no link também da primeira aula, porque como eu falei para vocês, né, para falar de cultura, para falar de ciência, não existe essa divisão metódica, essa divisão que normalmente a gente faz para facilitar enfim, o entendimento, né, a absorção, mas na verdade a realidade é uma complexidade, é uma totalidade. Então, nesse sentido, eu vou disponibilizar, porque aqueles alunos que assistiam a primeira videoaula, assistiam a segunda, sentiam a necessidade de assistir a terceira na sequência, fiquem à vontade. Os que não, terá o prazo hábil, né, que seria essa videoaula, seria da terceira semana, justamente para o fazer, tá bem? Então, fica tranquilo que vocês vão ter essa oportunidade de fazer isso no tempo certo, de modo que vocês não sintam pressionados, tá bem? Muito bem, pessoal. Bom, eu estou falando desde a primeira aula, eu estou comentando essa questão de cultura e ideologia, né? Mas o que exatamente é cultura e ideologia, né? Como eu falei para vocês e sempre estou comentando, cultura diz respeito ao universo das criações materiais e imateriais. É claro que, como eu já disse também, nem todos os teóricos, né, têm essa mesma concepção. Às vezes um entende cultura mais ligada à dimensão imaterial, outros mais ligada à dimensão material, mas o entendimento mais geral que se tem é justamente que cultura está ligada a essas dimensões materiais e imateriais. Portanto, tudo é ideologia. Na primeira aula, eu dei uma reflexão, uma atividade para vocês refletirem, justamente no fórum de discussão, justamente para vocês pensarem essas questões, para você refletir em que medida, né, o comportamento de outras pessoas influencia na sua forma de pensar e ver as coisas, né? Mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que nesse momento agora vai dar para a gente refletir melhor sobre isso, vai dar para a gente falar de uma forma mais sistematizada o que seria isso, né? É justamente pensar nessa relação de cultura e ideologia. Como eu tenho comentado também, cultura é ideologia, né? Mas é sempre importante, a ideologia foi, ao longo da história, foi ganhando um caráter bastante pejorativo, negativo, né? Mas todos nós, a cultura não é neutra e, portanto, na medida que a gente produz cultura, visões de mundo, né, padrões de comportamento, nós estamos produzindo também ideologia. Mas é sempre importante, dentro dessa perspectiva, a gente saber distinguir aquela ideologia que ela contribui para a coletividade, para a participação, para a democracia, né? E que ela não é simplesmente um mero reflexo dos interesses hegemônicos da sociedade. Depois eu vou explicar melhor o que seriam esses interesses hegemônicos, tá bem? Mas muito bem, cultura então, grosso modo, podemos dizer que é um conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos. De modo muito geral, podemos dizer que é isso. Portanto, todos nós temos ideologia e, portanto, temos cultura, ou vice-versa, tá bem? Eu vou falar de alguns autores que é importante justamente para a gente compreender cultura e ideologia de uma forma mais sistematizada. Veja bem, pessoal. Eu falei para vocês, bem no início, que nós estamos ministrando aula fundamentalmente de antropologia, né? Mas quando a gente fala de antropologia, nós temos que nos remeter aos clássicos da sociologia, né, que na verdade são grandes pensadores, são clássicos da sociologia porque são autores extremamente importantes, mas são grandes pensadores que estão em todas as áreas do conhecimento, geografia, história, matemática. É difícil você passar por alguma escola, passar pela academia, pela universidade e não passar por esses autores, né? Que são eles Karl Marx e Engels, né? E Émile Durkheim e Max Weber. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque vocês vão ver, logo à frente, nós vamos estudar as escolas antropológicas, e vocês vão ver que essas escolas antropológicas elas foram influenciadas justamente pela visão desses autores, tá bem? E o Marx é um dos autores fundamentais para se pensar um pouco essa relação de cultura e ideologia, né? Depois nós vamos falar de Gramsci também, que dentro da mesma linha do marxismo contribuiu demais para a gente pensar justamente o que é ideologia. Muito bem, nós temos que entender que Marx, né, ele parte de uma perspectiva de que a sociedade é dividida em classes sociais e, portanto, as classes que detêm o poder econômico, o poder político, elas detêm uma dominância sobre a sociedade, ela detém, inclusive, uma certa hegemonia cultural dos padrões de comportamento.
Portanto, a visão de Marx sobre ideologia é uma visão bastante negativa, né? É como se fosse uma falsa consciência, né? Uma ilusão. Por que que é importante a gente entender Marx no seu contexto? Porque, veja bem, pessoal, Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. E, evidentemente, esse período estava se passando daquele grande turbilhão da Revolução, tinha passado a Revolução Francesa, mas aquele grande turbilhão da Segunda Revolução Industrial. E foi justamente nesse momento também que surgiu a sociologia, né? Então, a sociologia, como a antropologia, ela surgiu justamente no século XIX, né? Depois eu vou falar melhor sobre isso, primeiro na corrente evolucionista, mas o Marx, ele tinha uma visão, né, por mais que ele seja um grande gênio, um grande intelectual, ele justamente com Engels, é evidente que a visão dele sobre ideologia era bastante negativa, justamente porque ele entendia que naquele momento, e hoje não é tão diferente, mas a classe que estava detendo o poder econômico, o poder político, tinha ascendido, né, politicamente e economicamente, era justamente a burguesia. E, portanto, ela detinha também um domínio, né, um domínio ideológico, um domínio cultural, e submetia as classes populares, as classes trabalhadoras, a seu interesse, né, que é o seu interesse da lucratividade, garantir o status quo. Então ele parte um pouco dessa visão. Mas essa obra, principalmente que ele fala de ideologia enquanto falsa consciência, são nos primeiros escritos de Marx também, os manuscritos econômicos filosóficos, depois na ideologia alemã, né? Mas assim, é claro que a ideia de Marx, a concepção de Marx também vai evoluindo. Então é preciso a gente, para estudar a ideologia em Marx, é preciso a gente entender essa evolução do próprio pensamento marxista, que ele tinha uma perspectiva, no primeiro momento, idealista, muito influenciado por Hegel, né? E depois foi rompendo com essa visão. Justamente porque Marx foi o pai do materialismo histórico dialético. Embora, pessoal, não seja assunto para esse módulo especificamente falando, mas assim, Marx ele faz uma revolução muito grande no campo da ciência, justamente por ele ser capaz de pensar essas duas dimensões, a dimensão da infra e a dimensão da superestrutura. O que seria isso? Bom, nós podemos dizer que a dimensão da IMP seria a dimensão da materialidade, né? A base econômica, a base do trabalho, onde que as coisas se concretizam, se materializam, né? E a superestrutura seria a dimensão das ideias. Se nós estamos falando de ideias, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da cultura, né? Mas como eu falei para vocês, para Marx essas dimensões elas não estão separadas. Há, na verdade, um processo que um processo de condicionamento recíproco, né? E esse condicionamento recíproco vai fazer com que a base, ou seja, com a infraestrutura, tem uma certa primazia na influência sobre a super, que seria as ideias, que seria a cultura, a religião, as ideias políticas de uma época, mas ao mesmo tempo o movimento ele acontece no contrário também, ou seja, essa superestrutura influencia a base também. Então Marx não tem aquela visão estanque, mecanicista, economicista, como alguns teóricos gostam, algumas pessoas gostam de colocar, mas ele foi um dos grandes pessoas para a gente pensar essa questão da ideologia, né? E a ideologia, evidentemente, dentro dessa perspectiva de que muito mais pensar, porque ele foi um dos grandes estudiosos do capitalismo, pensar que no capitalismo se produz justamente uma perspectiva de conhecimento cultural, de entendimento, de valores, que ela está hegemonizada pela burguesia. Por isso que eu coloquei aqui, junto com o Marx, eu coloquei o Gramsci, né? o Antônio Gramsci, justamente para a gente entender um pouquinho, porque Gramsci, na linha do marxismo, ele avança muito nessa perspectiva. Ele vai entender que a ideologia é como uma visão de mundo, né? Ela é uma visão de mundo, só que aí ele vai trabalhar uma perspectiva que a gente chama de hegemonia. O que seria hegemonia? Seria o domínio moral, o domínio político de uma classe sobre a outra, que seria a classe subalterna. O que seria essa classe subalterna? Seria justamente a classe que não detém os meios de produção, né? As classes populares, de modo geral, nós podemos dizer assim, né? Só que essa dominação ela não é feita pela força, não. Vocês estão vendo que aí, inclusive, algumas influências de Weber, né? Ela é feita justamente por um certo consentimento, né? É consentido, justamente porque a classe dominante consegue colocar a sua visão de mundo aceitável para as classes dominadas. E quando elas faz isso, ela cria uma hegemonia, né? Uma hegemonia política, uma hegemonia moral, uma hegemonia cultural, né?
E é claro que ele vai, inclusive, na boa tradição marxista, ele vai dizer que é preciso criar uma contra-hegemonia, uma reação a esse domínio, né, a partir de criar o quê? Os valores, né, dessas classes populares. Por isso que quando a gente vai falar, agora mesmo a gente vai entrar em cultura erudita e cultura popular, é justamente pensar esse equilíbrio, né? Porque numa sociedade de classe é natural que a ideologia, que a cultura produzida pela elite, ela sobrepõe a cultura produzida pelas classes populares, né? Então é preciso criar-se essa contra-hegemonia justamente, e vocês na condição de agentes culturais, vocês vão ter importância muito grande justamente para desempenhar esse papel, né? Mesmo que vocês estão lá produzindo a cultura erudita, é sempre importante vocês colocarem essa perspectiva, né, de quanto a cultura ela é diversa, quanto uma tem uma riqueza que ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela tem uma riqueza muito grande, né? Então são coisas importantes de vocês sempre trabalharem, tá bem? Então, essa seria mais ou menos nesse sentido. Muito bem. Gramsci, né? O Gramsci, ele vai justamente, então, ser um dos grandes teóricos para avançar no pensamento marxista, para pensar um pouco essa questão da ideologia. Dessa mesma tradição também, mas nós não podemos dizer que é exatamente um marxista, Paulo Freire, né? Paulo Freire, né? Ele acreditava também nessa questão da educação como libertadora, né? Ele dizia que como se tem uma certa hegemonia também de uma educação tradicional, de uma educação bancária, daquela concepção assim que o professor, né, o detentor do conhecimento, o aluno não detém conhecimento, então ele simplesmente absorve aquilo. Ele propõe justamente uma educação dialogada, onde o conhecimento ele é recíproco, ele é construído, né? Então ele propõe essa educação libertadora, né? Por isso que ele vai dizer que o ato do professor é um ato político também, é se libertar dessa condição de opressão, é partir das vivências, né, do sujeito oprimido, né, e fazer com que esse sujeito oprimido não reproduza a sua opressão, né, porque é bastante natural também, o sujeito é oprimido e ele muitas vezes reproduz essa opressão, porque é como eles querer parecer justamente com a classe que oprime, né? Justamente por essa falta de consciência de classe, né? Então, Paulo Freire, embora ele esteja muito mais na tradição idealista, né? Mas ele resgata muito desses valores, dessa perspectiva marxista também, né? Então é importante a gente falar isso para a gente entender a ideologia. Mas aí você me pergunta, por que eu estou conversando de cultura e ideologia? Justamente por isso, pessoal, porque desde o começo das nossas aulas nós estamos falando, né, justamente em etnocentrismo e relativismo cultural. Bom, o relativismo cultural foi justamente, como eu já havia comentado também, a sociologia nasceu no século XIX e a antropologia, quanto ciência, também nasceu no século XIX. E ela surgiu, já foi comentado, mas sempre bom a gente voltar, e ela surgiu dentro da perspectiva evolucionista, né, de partir de uma perspectiva de que você saía de uma sociedade atrasada e chegaria numa sociedade evoluída, né? E essa visão de mundo, ela contribuiu demais, como eu já disse para vocês, né, para valorizar uma cultura em detrimento das outras, né? É mais ou menos o que acontece também com a cultura erudita em detrimento da cultura popular. A cultura erudita, porque como ela é a cultura tida como científica, racional, né, ela é tida como mais valorizada, né? A cultura popular seria a cultura mais desvalorizada, né? Porque a cultura erudita é produzida pela elite econômica, pela elite política, pela elite intelectual, né? Então isso acontece muito. E muitas vezes é confirmado pelas instituições. Muitas vezes não é confirmado pelas instituições, pela escola, pelo Estado, pelo sistema jurídico, pelas leis, né, de modo geral. Então justamente cria aquela ilusão assim. Por isso que eu falei bem no começo da segunda aula, eu falei assim, algumas pessoas reproduzem a ideia muito pautada no senso comum de que uns têm cultura e outros não têm cultura, que é uma visão extremamente equivocada, errada, preconceituosa, né? Porque todos nós somos seres sociais e, portanto, nós somos seres culturais também.
Todos nós produzimos cultura, não dá para dizer que uma cultura é melhor, ela é superior à outra. Esse é um grande equívoco, né? E cai justamente naquela visão etnocêntrica, aquela visão que foi fortemente desenvolvida no início da antropologia, né? Embora a antropologia evolucionista ela foi importante para produzir os primeiros relatos, as primeiras teorias sobre a cultura, mas ela surgiu justamente nessa perspectiva extremamente conservadora, extremamente importante a gente pensar. A sociologia nasceu dentro do seio do positivismo, né? E a perspectiva evolucionista também nasceu naquela tradição francesa e evolucionista também, do Émile Durkheim, do Auguste Comte, né, como pai do positivismo, né? Então é justamente importante a gente pensar isso, porque parece que não tem nenhuma relação com a nossa vida, mas tem relação sim. Vocês na condição de produtores culturais, de pessoas que trabalham com arte, que trabalham com música, que trabalham com dança, enfim, que trabalham com cultura de modo geral, vocês têm que saber claramente distinguir essas questões, justamente para vocês não serem propagadores, né, de preconceitos. É muito desqualificante, vamos dizer assim, a pessoa que produz, a pessoa que está no meio artístico, né, que ela é um agente cultural, ela é um propagador de preconceitos, né? Então é preciso ter essa clareza justamente para não contribuir para essa visão totalmente enviesada, né? E que ganhou durante um certo período um viés científico, né? Então, pessoal, quando a gente fala de cultura erudita, é justamente essa cultura que é produzida pela elite, né? Que ela é cultura racionalizada, em que a cultura que é confirmada pelas instituições, ela incorpora elementos, né? Ela tem uma dinâmica muitas vezes maior. Por isso que eu falei para vocês, embora, por exemplo, a cultura, a corrente antropológica evolucionista, ela tinha uma visão bastante preconceituosa, né? Ela foi superada, justamente essa questão de incorporar elementos e criar outras perspectivas, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui em tese, nós estamos aqui aprendendo uma coisa ligada à cultura erudita, mas justamente também para romper com a visão preconceituosa também que a gente tem muitas vezes sobre cultura. Então é importante sempre a gente falar nisso aí. Ela é a cultura tida como oficial, né, que ela advém da escrita, da leitura, do saber universitário, dos debates, da teoria do pensamento científico, né? É aquela assim que ganhou uma hegemonia, uma preponderância durante um certo período da história, no caso na modernidade, né? Na contemporaneidade. Então é importante a gente entender isso, mas assim, fazer desse instrumento também uma forma de reação para não hierarquizar a cultura, né? Porque essa hierarquização da cultura ela produz uma dicotomia, né, entre os que é dominados, né, e os dominantes, né? E é por isso que eu falei para vocês na questão onde entra a questão da ideologia aí. Tá? A ideologia é cultura? Sim, a ideologia é cultura, mas na medida que há um processo de dominação, né, de uma cultura sobre a outra, acontece aquilo que é uma padronização dos costumes e uma certa imposição, que é algo, por mais que seja cultural, é algo nocivo. Por isso que é importante, mesmo que seja algumas coisas culturais, eu tenho falado bastante sobre isso, é importante a gente combater. É importante a gente combater o machismo, é importante a gente combater a xenofobia, é importante a gente combater a homofobia, é importante a gente combater, enfim, o nazismo, o fascismo. Por quê? Porque são concepções que ela quer exterminar o outro, ela quer eliminar o outro, ela quer diminuir o outro, ela quer menosprezar o outro. Tá? Então, por isso ela não parte, né, dessa visão de relativizar, de tentar entender o outro, né, de acordo com o outro. É por isso que a cultura popular, ela justamente ela vai tentar resgatar o quê? É esse saber, mas que é passado de geração para geração. Aí vocês podem perguntar, professor, mas a cultura popular é produzida pela elite. E a cultura popular, né, ou podemos falar também folclore, é produzido pelas classes populares. Beleza. Mas então, que tipo de saber que orienta isso aí? Vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos 5 tipos de saberes, né? 5 tipos de conhecimento: conhecimento científico, conhecimento do senso comum, conhecimento filosófico, o conhecimento mitológico, né? E o conhecimento religioso. Então, esse está ligado à cultura popular, ele está fundamentalmente ligado, principalmente ao conhecimento do senso comum e da religião. É justamente essa perspectiva de ver o mundo,
né, que vai orientando, vai fomentando esses saberes, que tem uma importância muito grande. Mas como eu disse para vocês, né, o fato de eles ter uma importância muito grande não quer dizer que a gente tem que reproduzir algumas coisas que são negativas. Assim como a cultura erudita produz algumas coisas que são negativas, a cultura popular pode produzir algumas coisas que são negativas. Por exemplo, a cultura popular muitas vezes produz mais o machismo do que a cultura erudita. E a cultura erudita às vezes produz muito mais do que a segregação de uma elite em detrimento de outra, justamente por valorizar o quê? Valorizar o conhecimento acadêmico em detrimento do conhecimento popular. Então é sempre importante a gente ter essa clareza para a gente não sermos propagadores de preconceito, sermos etnocêntricos, né? Então, assim, como eu já disse, oriundos das classes populares, define como a sociedade está dividida em classe, né? Se aquela primeira era racional, essa é tida como uma cultura irracional. E veja bem, pessoal, nós estamos falando aqui em irracional, não quer dizer que seja algo ruim, não, tá? Irracional porque ela não tem aquela sistematização, aquela estrutura de funcionamento, né, pautado na razão, né? A cultura popular ela tende a ser mais conservadora, mas ela também pode inovar, né? Como ela está ligada ao folclore, está ligada a essa questão de passar de geração para geração, ela demora um processo maior, às vezes, para haver um processo de renovação. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser renovada e ainda que ela não possa ser incorporada, né? O exemplo disso é determinados enfim, alimentos, a determinadas coisas, está ligado à cultura popular e de repente se ligar à cultura erudita ou haver uma transposição, uma mudança, uma ressignificação, né? Então é sempre importante a gente pensar nisso aí para a gente não cair numa visão preconceituosa. Beleza, pessoal? Bom, dando continuidade, vamos lá. Bom, eu já falei para vocês, pessoal, mas só para a gente voltar um pouquinho, ó, conceito antropológico de cultura, né? E aí, entrando naquela ideia veja bem, do relativismo cultural, do etnocentrismo, nós vamos entrar nessa visão que uma das formas de etnocentrismo é justamente o determinismo geográfico, essa visão de que acreditar que o relevo, né, acreditar que o clima determina a cultura. Como eu já falei para vocês, elas influenciam a cultura, mas não determina, né? Não é porque você nasceu num lugar que é gelado, que é quente, você vai ser mais ou menos inteligente, quer dizer, há uma influência cultural? Claro que há, né, mas não determina. Então é importante sempre ter essa clareza. Como também essa questão do determinismo biológico, né? Acreditar que os genes, que é passado de geração para geração, que vai determinar a cultura, né? Inclusive isso contribui para produzir vários preconceitos. O negro é mais resistente, é mais forte, em detrimento do branco, né? E menos inteligente. Quer dizer, foram alguns preconceitos que foram produzidos ao longo da história, que inclusive no Brasil se produziu muito aquilo que a gente chama de sociometria, né? De medir algumas partes do corpo para ver se a pessoa tinha propensão de ser ou não criminoso, né? Tem alguns filmes brasileiros que relatam bastante isso, que são concepções totalmente equivocadas, né? Que se utiliza vamos dizer assim, de um respaldo científico para criar atrocidades sem precedente, né? Então por isso que é importante vocês estudarem bastante, justamente para não serem, né, propagadores dessas visões preconceituosas, né? Então, evidentemente, o etnocentrismo é essa postura de intolerância com a cultura alheia, né? O outro, você não conseguir enxergar o outro, você não buscar entender o outro de acordo com o outro, mas de acordo com você mesmo. Está dentro daquela visão da antropologia de gabinete que eu já falei para vocês. Tudo bem, pessoal. Eu tenho falado bastante, agora vamos entrar especificamente de uma forma mais sistematizada o que seriam essas escolas antropológicas, né? A primeira dela é a escola, como eu já falei para vocês, evolucionista, dentro dessa visão que foi a antropologia surgiu dentro dessa corrente evolucionista, né? Que é essa antropologia de gabinete, ligada a uma perspectiva evolucionista, que você sai de uma sociedade atrasada, chega numa sociedade evoluída, né? Essa visão linear, né, da história, como se a história fosse algo, né, que caminha sempre para a evolução, né? Desconsiderando as contradições, desconsiderando a diversidade cultural, né? Essa transposição que se fizeram do darwinismo social, né? Que os mais aptos sobressaem em detrimento dos mais fracos, né? Então, assim, isso foi muito usado, muito forte, principalmente no século XIX, no início do século XX, mas que ainda hoje está muito presente na nossa visão, né? Como eu já falei para vocês, produzia, inclusive, essa questão da sociometria, né, da antropometria, né, achar que através da cultura, através de medir, partes do corpo da pessoa, você poderia conseguir identificar
algumas tendências, né, daquela pessoa. São absurdos que infelizmente foram produzidos. Muito bem, então a corrente evolucionista foi importante por constituir a primeira teoria social da cultura. Por outro lado, ela também é responsável pela construção de outro postulado, hoje já ultrapassado, segundo a qual as sociedades têm início num estado primitivo. E se tornam civilizados com o passar do ano. É dentro daquela visão que eu já havia comentado, estou comentando desde o início com vocês, pessoal. Mas assim, essas coisas, como eu disse para vocês, elas estão interligadas. Então assim, a gente vai e volta para vocês compreenderem esse mecanismo, né? O que faz os seres humanos tão diversos? Então essa é a grande pergunta. O que faz com que sejamos tão diversos? Né? Assim, cada cultura deve ser analisada por dentro. Então, esses são alguns dos pressupostos, pessoal, do que? Do relativismo cultural. É você despir da sua própria cultura, da cultura nativa, para compreender a alteridade, compreender o outro, compreender a diversidade, respeitar o outro, né? Então, o relativismo cultural ele foi muito importante justamente para contrapor essa visão evolucionista, né, que produziu vários preconceitos, inclusive, como eu já mencionei, repito, né, o nazismo e o fascismo, né? Algumas vergonhas, inclusive a escravidão dos negros e a escravidão de modo geral, né? Então o relativismo cultural, pessoal, tem cinco principais correntes que eu vou falar sobre elas aqui, não vou estender muito, mas assim, a primeira dela é o difusionismo. Pessoal, como o próprio nome já diz, difundir, né? Difundiam. Então essa visão, para romper com aquela visão evolucionista linear, de que as culturas tá o quê? A cultura ela tá difundindo práticas e saberes, e nessa difusão ela imita, ela toma emprestado, né? A cultura deve ser pensada como um mosaico, né, no qual as diferentes sociedades criam e difundem práticas e saberes que seriam absorvidos por outros grupos sociais, pelo contato entre seus membros. É muito fácil você pensar isso. Imagina a cultura brasileira. Bom, nós podemos dizer que existe uma cultura brasileira que foi influenciada por muitas outras culturas. A cultura europeia teve uma importância muito grande, a cultura estadunidense teve uma importância muito grande. Então é sempre importante, pessoal, a gente ver essa questão do difusionismo, difundir, né? E ao mesmo tempo que você faz isso, você consegue romper com aquela visão, né? Com aquela visão extremamente, às vezes equivocada, de que a cultura ela é produzida dentro de uma visão linear, né? Muito bem. O culturalismo, pessoal, é dentro um pouco dessa visão também, né, de romper, claro, mas assim, acreditava que as trajetórias, os percursos culturais são diferentes, o que faz com que as culturas sejam diferentes, criam resultados diferentes, sejam independentes, né, e isso, um dos principais autores é o Franz Boas, né, que inclusive está aquele livro que eu deixei para vocês, quem puder aprofundar, quem puder e quiser, evidentemente, aprofundar um pouco no conhecimento, vai estar lá os relatos, né, um pouco de Franz Boas, que é como eu disse para vocês ali, que você consegue aprofundar um pouco mais. Mas eu também disponibilizei, um livro mais didático, que é mais geral, mas assim não aprofunda tanto, mas justamente para você ter essa visão mais panorâmica, mais geral sobre esse módulo nosso ali, tá certo? Bom, as diferenças são definidas pela cultura e não pela biologia, né? Então, quer dizer que quando a gente fala de evolucionismo, o evolucionismo acaba abarcando essas formas etnocêntricas de ser, determinismo geográfico, determinismo biológico, sociometria, antropometria, né? Então, essas formas tá lá dentro do evolucionismo. Bom, o funcionalismo, né? Funcionalismo que seria, funcionalismo, métodos etnográficos, né? E o relativismo cultural. É você justamente o que? A cultura pode ser entendida como um todo integrado. Veja bem, a palavra função, de funcionalismo, né? Então, assim, cada parte... Isso pegou um pouco emprestado, pessoal, só para vocês não confundirem, isso aqui pegou um pouco emprestado essa visão da ideia do funcionalismo, do positivismo, mas não se ateve nela. Porque assim, o positivismo tinha uma visão também de funcionalista, de que a sociedade era formada por um todo integrado e cada parte desempenhava uma função. Só que naquela perspectiva do positivismo, eles achavam que simplesmente o funcionalismo assim, era sempre assim, e criavam uma lógica onde o social sempre sobrepunha o individual, né? E às vezes assim, sempre valorizando essa coisa muito mais das instituições, né? Aqui eles estão valorizando muito mais assim, pensar nas instituições, mas como um processo integrador, de complementação, de justamente criar uma síntese desse processo todo para fazer com que a sociedade funcione bem, né? O principal responsável por essa teoria é o Malinowski, né?
e desenvolvi a partir da etnografia como modelo, como novo método de investigação. Então veja bem, pessoal, o método etnográfico é aquela coisa que parte de uma perspectiva interpretativa, né? Então o que seria essa coisa interpretativa? Vai muito assim dos relatos, né? Vai muito dos fatos que ocorreram, né? Ainda está muito preso àquela visão assim da antropologia de gabinete. Então o método etnográfico é justamente pensar sobre essa etnografia. O que seria isso? Seria assim, você vê em que medida é uma ciência, na verdade, que vai estudar esses documentos, que vai estudar esses fatos, né? E ter uma visão, vamos dizer assim, uma visão menos engessada, né? Uma visão bem para romper com essa questão dessa transposição mais fria, né? Mais dos documentos, né? Então, assim, é uma ciência que estuda isso, inclusive dentro de um campo epistemológico, de uma visão científica de mundo, né? Então, é um pouco isso, tá bem? Bom, antropologia cultural, né? Antropologia estrutural. Bom, o próprio nome já diz também, pessoal, vocês estão vendo que o nome nos ajuda muito a pensar isso, né? O próprio nome já diz também o quê? Essa visão de que a estrutura, né? Que pensa a sociedade como uma totalidade social. A sociedade é uma totalidade social, tem alguns elementos que são estruturantes da sociedade, né? Então, por exemplo, a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos de arte, religião, educação que atua de modo integrado e constitui a totalidade, né? O principal responsável por isso, inclusive, estudou bastante no Brasil, Lévi-Strauss, né? Aquilo que é estrutural, que são elementos universais nas diferentes culturas, em uma sociedade e se repete, né? Um exemplo é um incesto. Mas o que seria essa antropologia estrutural, pessoal? Seria você pensar que algumas coisas na cultura ela se repete, ela é estruturante da sociedade. Por exemplo, você pensar essa questão da língua, né? A língua tem uma função muito grande, mas ela só faz sentido a partir do quê? A partir do quê? A partir do vocábulo, a partir das classes gramaticais, né? A partir, inclusive, da prática da oralidade, quer dizer, dentro dessas estruturas, né? E aí você cria o quê? Esse todo integrado, mas esse todo integrado ele não está, como o próprio nome diz, ele não está separado das outras dimensões da vida, né? Então, assim, é um processo de estruturar a sociedade. Então, é preciso você averiguar na cultura aqueles aspectos que são estruturais. A partir do estudo, você vai ver alguns aspectos que são estruturais nessa sociedade. E aí você consegue melhor identificar a sociedade. Então, sempre bom a gente pensar, pessoal, que quando a gente faz essas discussões, a gente está contribuindo para quê? Para pensar essa diversidade cultural e contrapor aquelas visões evolucionistas, né? Aquelas visões que vê a sociedade dentro de um parâmetro totalmente linear e partindo do primitivo para o moderno, né? Então são visões que às vezes deixam muito a desejar, né? E por fim, pessoal, das escolas antropológicas, aqui nós vamos falar da antropologia interpretativa, né? E eu estava falando para vocês justamente dos clássicos da sociologia. Vocês estão vendo que a perspectiva evolucionista muito influenciada por Émile Durkheim, a antropologia estrutural muito influenciada por Marx, mas por Weber também, a antropologia, né, esse relativismo cultural de modo geral foi influenciado por Weber, mas a corrente que mais foi influenciada por Weber talvez seja a antropologia interpretativa. Por quê, pessoal? Porque assim, tinha partia dessa visão do que o primado dos significados. O que Weber falava? Weber, diferentemente de Marx e Durkheim, ele partia justamente da ação social, do indivíduo, né? O indivíduo que ia dando significado às coisas na medida da sua ação social. Fazia ação social, estabelecia as relações sociais. Imagina o seguinte: você vai para a escola, você decide participar de um curso, né, de agente cultural, você tomou uma ação social. Na medida que você toma essa ação social, você começa a relacionar com outras pessoas, mesmo virtualmente, né? Então, assim, seria um pouco pautado nessa perspectiva, né? A cultura é um sistema simbólico. Então, veja bem, essa visão já está muito mais ligada à dimensão simbólica, né? Um complexo, uma teia de significado que evidentemente vai dando todo o significado para a vida do sujeito, né? Tecida pelos próprios seres humanos e da qual estes não podem se libertar, né?
Um dos principais teóricos que representou, muito influenciado por Weber, foi o Griffiths, né? Clifford Griffiths, né? Que influenciado por Weber, acreditava que o comportamento humano é sempre simbólico, dependente de como os indivíduos percebem a si próprios e das ações sociais que resultam dessa percepção. Como eu já falei para vocês, né, pessoal? A partir dessa visão da ação social. Perfeito? Bom, pessoal, eu ia fazer concluir essa parte aqui, mas como vai ficar muito grande o vídeo, então assim, eu vou fazer outro vídeo para o vídeo não ficar grande demais, tá? E aí a gente volta na sequência, tá bem? Até mais, um abraço, tchau, tchau.